Bem-vindos, senhoras e senhores, dessa droga de canal. Eu sou o Lucas e nossa, que dor de cabeça. Tem um remedinho aí? Tome sua água, seu cafezinho, seu cogumelo do sol, sua ritalina, sua coquinha, seu cigarrinho, qualquer coisa que te deixe focado no episódio de hoje, porque nós falamos de Technocracy Progenitors. E para começar a análise do episódio 34 dessa droga, que é Technocracy Progenitors, nós fazemos as considerações iniciais como sempre, começando com a participação que eu fiz no vídeo que o Rodrigo Pontes fez lá no canal dele. Sim, eu estou falando do Fábulas Cotidianas RPG, em que ele, o Adam, se você não conhece também o podcast do Adam, é o AD Infinitum, vou colocar o link aqui embaixo. Nós falamos sobre magia, falamos sobre Mago Ascensão, sobre o que é ser um mago, sobre leitura, sobre um monte de coisa muito interessante para você ajudar a compreender. Eu sei que você, embora seja um jogador ou iniciante ou veterano, não importa, sempre tem algo a aprender em relação ao jogo, e uma reflexão sobre um veterano e vamos dizer assim, uma pessoa que não tem tanta experiência assim em Mago Ascensão viria a calhar, principalmente depois de tanto tempo sem refletir sobre o assunto com alguém de perto. Então por que não dar uma passada lá depois? Tá muito legal esse papo. Outra coisa que eu devo considerar é que o tema de hoje, vou falar dos progenitores, e é claro que o Henrique do 753 já falou sobre os progenitores, então você pode passar lá depois. E com certeza ele tem uma roupagem muito mais moderna do que eu vou trazer aqui. Aliás, eu ainda estou falando da primeira edição. Então depois dá uma passada lá que vale super a pena para complementar o que eu estou fazendo aqui e vice-versa. E quero fazer a última chamada para a Storytellers Vault. Se você produziu algum material ou conhece alguém que produziu algum material na Storytellers Vault de Mago Ascensão, esse é o último vídeo da série de 93, então, cara, esse é um aviso prévio porque estamos acabando, é a última chance de você trazer alguma coisa que você tenha, ou que você conhece alguém que tem alguma coisa para fazer uma divulgação, porque eu vou tocar o barco e aí a gente finalmente volta para a Vampira Máscara, mas antes sem fazer aqueles especiais de sempre, antes de chegar no livro, beleza? Então acho que não tem mais nada para dizer, então vamos ao livro. Esse livro aqui, eu fiquei bem impressionado pelo fato deles terem lançado um livro da Tecnocracia antes de qualquer livro da tradição. Eu não sei exatamente o motivo, mas eu desconfio que exista uma relação de antagonismo até mesmo com outros cenários. A gente vai ver alguma certa relação, principalmente com a organização do DNA, apresentado em Lobisomem Apocalipse. Então os progenitores, eles servem também como pano de fundo, como vilão, como antagonista de outros cenários. Então talvez seja essa a escolha. E também com a escolha de autores, eu vou falar isso mais pra frente, que estavam disponíveis ali, porque o tema de Progenitors ele é muito interessante, principalmente nesse quesito da genealogia, né? Mas vamos com calma. O livro é dividido em duas partes. A primeira delas é num formato epistolar, num formato de registros do Andrew Green. Esse cara ele tá fazendo uma série de registros do que vem acontecendo com ele. Já já eu entro em detalhes sobre isso. E a segunda parte vai entrar em mecânicas, enfim, em cenário, outros materiais que podem ser usados principalmente pelo narrador. Nessa primeira parte desse diário, desse Andrew Green, a gente tem muitas coisas interessantes porque ele vai da água para o vinho ou do vinho para a água, como você queira, como você preferir. É uma jornada de descoberta. Esse Andrew, ele tem uma apresentação na faculdade, ele acaba sendo descoberto por agentes tecnocratas e então ele é encaminhado para uma universidade em Richmond e lá ele conhece outros magos, ele começa a ter lições espetaculares, extraordinárias, ele começa a ter uma nova visão da realidade e isso tudo é maravilhoso para ele até que as coisas começam a tomar uma medida um tanto quanto estranhas. Ele percebe que não só os progenitores, mas toda a tecnocracia ela é altamente controladora em relação tanto ao aspecto externo quanto ao aspecto interno, principalmente porque ele não deixa nenhuma abertura para que os seus agentes possam trair, possam desertar, qualquer tipo de coisa que vá contra a vontade da tecnocracia é podada. E aqui nos registros ele começa a ficar um tanto quanto assustado e conforme as aulas que ele frequenta, ele vai aprendendo mais coisas sobre a influência dos progenitores principalmente, e aquela corporação ligada aos genes, ela se mostra muito mais assustadora do que ele imaginava. Ele começa a perceber que a influência governamental dessa instituição é muito maior, que durante toda a história, aqui tu fala, lógico, dos Estados Unidos,
é que eles regeram muitas coisas, principalmente em ícones de beleza, em ícones, quer dizer, em produtos ideais a serem consumidos, drogas listas e listas que eles tiveram à sua mão ali na forma de controlar as massas, mas tudo isso eu explico mais pra frente. Então ele começa a ficar tanto quanto paranoico quanto a instituição em que ele se meteu, e ele percebe que é tarde demais. No meio dessa narrativa, um amigo dele que havia contestado um dos professores é substituído, assim ele acha, ou tem certeza, porque ele acaba de passar por uma aula sobre clonagem, e isso é muito louco. Lembra que eu falei sobre a humanização dos tecnocratas no livro anterior, lá em Loom of Fate? Na verdade, isso vem aparecendo desde The Book of Chantry, e isso é muito interessante você ver aqui em The Progenitors, porque a influência do Phil Brucato naquela fala que eu havia mostrado, que não é exatamente os tecnocratas os vilões, os antagonistas de Mago Ascensão, antagonista até que pode ser, mas os verdadeiros vilões, né? E sim a Ubris, porque existe o aspecto humanizador, o aspecto humano ainda dentro da tecnocracia. Então esse Andrew Green, embora ele esteja inserido dentro dos progenitores, ele começa a duvidar de toda a integridade dessa convenção. Uma coisa a se destacar também, a se notar, na verdade, é que quando ele vai dar o ponto de vista durante essas aulas, é importante ressaltar que ele está fazendo relatos de aulas, de conferências, de visitas técnicas. Aliás, eu acho isso muito interessante. Aliás, ele dá esse ar científico mesmo de relatório epistolar, que, pô, é toda a temática da tecnocracia. Mas, enfim, todos os conceitos, todas as ideias que são apresentadas aqui, eles são do ponto de vista tecnocratas, então eles metem o pau mesmo nas tradições, eles colocam razão naquilo que eles fazem, e principalmente em algumas coisas que são um tanto quanto polêmicas, tanto quanto controversial issues, né? Que são difíceis de serem discutidas. Então vamos lá. Por exemplo, a evolução científica custe o que custar, e isso trouxe um envolvimento com os estudos genéticos nazistas, que eles pouco se importaram com as ideologias de ódio daquele movimento e prezaram toda o estudo da ciência na genética, em toda aquela tortura, o preço que teve que se pagar em cima de uma evolução que, bom, poderia ter vindo de outra forma, mas para eles tanto faz. O que importa é o controle das massas, é o progresso, enfim, é o controle. Então aí entra a parte do antagonista. Mas enfim, a gente já falou muito sobre a história dessa convenção, então acho que está na hora da gente falar um pouco mais sobre a sua história, desde as origens. Bom, tudo tem um começo, e dos progenitores ele é um tanto quanto, não diria revelador, mas surpreendente, não sei, tanto quanto esperado, na verdade. Eles têm uma certa relação com os Verbena, isso eu tô falando de muito tempo atrás, a gente tá falando da época em que a humanidade ainda se dividia em clãs, em tribos, enfim. E é nessa época que ele começa a se distinguir desses movimentos, e é quando tem exatamente uma cisão de Verbena e os progenitores. Eles não se chamavam nessa época dessa forma, né? Na verdade, eles falam que eles nem tinham nomes nessa época. Na verdade, ele não fala exatamente sobre os Verbena, do que eu vou falar agora, mas de todas as outras que seriam futuramente as tradições, que ao invés de ajudar a humanidade, olha só como eles colocam o ponto de vista para a tecnocracia, em vez de ajudar a humanidade, eles estavam ocupados demais cultuando deuses surdos. Eu gostei muito dessa expressão que eles usam, porque eles estavam ali usando a sua mágica para fazer as coisas que lhes agradavam, mas esqueciam completamente a humanidade, porque ao ponto de vista dos futuros progenitores, eles eram os curandeiros, eles eram os caras que realmente estavam preocupados com as pessoas ao redor e não para o crescimento próprio. E é aí que começa realmente uma diferença gritante entre esses dois grupos, né? Por acreditarem no progresso das coisas, é então que começa também esse envolvimento dos futuros progenitores com algumas criaturas híbridas. A gente vai ver isso mais quando chegar nos engenheiros Facade ou Facade, enfim. E esses engenheiros Facade, eles fazem justamente esses híbridos humanos com animais, e os egípcios e outras mitologias, principalmente a grega, vão confundir com mitologias que eles tomaram como verdade, como deuses que existiam naquela época, e aqui é dito que eram apenas experimentos, não apenas, né, mas eram experimentos dos tecnocratas, dos futuros progenitores, que eles estavam tentando alcançar alguma etapa maior em relação
a genética, mesmo sem conhecer ela ainda. Avançando um pouco mais o tempo, a gente chega na época do Mediterrâneo, que a filosofia ela tá bombando, principalmente ali na Grécia. Então a gente tem dois nomes muito importantes aqui para o que vai tornar os progenitores conhecidos como o Círculo Hipocrático, porque esses caras são Aristóteles e Hipócrates. Vou colocar a fotinho deles aqui. Provavelmente você já ouviu falar deles. Se você não ouviu, tá tudo bem. É só dar um Google e ler bastante coisa sobre eles, que vale super a pena. O Aristóteles ele era um cara muito terreno, ele era um cara matemático, enfim, ele era muito ligado às coisas físicas, então ele contribuiu muito para a ciência. E por outro lado, o Hipócrates ele é considerado, se eu não me engano até hoje, como o pai da medicina, né? Então esses dois nomes foram muito importantes para o crescimento dos futuros progenitores. Como eu disse, eles começaram a ser conhecidos como Círculo Hipocrático por causa do Hipócrates. E o estudo da medicina começou a ser ampliado. Eu achei legal uma coisa que eles destacam aqui, é que existia uma célula desse círculo hipocrático, ou se não o próprio círculo hipocrático, que ele integrava a ordem de Hermes, mas por conta de todos aqueles rituais, por conta daqueles... Eu vou rituais no sentido de... rotina, sabe? Desenhos, padrões e coisa e tal. Por conta de todos aqueles rituais, o círculo hipocrático ele começou a racionalizar esse processo, e então a ordem de Hermes ficou meio que assustado com isso e expulsou os integrantes dessa ordem de dentro da ordem, quer dizer, enfim, você entendeu, né? Expulsou os integrantes do círculo de dentro da ordem de Hermes de uma vez por todas. Assim eles não tinham mais acesso e como deturpar os ensinamentos ali da ordem, né? Uma coisa que me incomodou muito é que quando a gente estuda história, a gente aprende que a evolução da medicina ela se deu muito, mas muito mesmo por conta do Oriente Médio, por conta dos persas também, enfim, toda aquela galera que veio do Oriente Próximo, né? Eles contribuíram muito para a medicina e nada disso é citado aqui no livro, então, pô, White Wolf, que mancada, mais uma vez. Avançando ainda mais no tempo, a gente tem o fim da Era Mítica. É dito também que a igreja com a Inquisição e toda aquela inflamação da religiosidade atrapalhou muito no progresso das ciências, como a gente aprende na escola, e então ele faz um salto para o iluminismo, e aqui eu vou ter que colar, porque puta que pariu, olha o nome desses caras. Tem um cara que é o cara que inventa o telescópio, que é o Anton van Leeuwenhoek, sei lá, o nome dele tá aqui, eu acho que eu consigo achar a imagem dele, também vou colocar aqui. Esse cara é o cara que inventou o telescópio, e a partir desse invento é que ele começa a analisar as coisas de perto, obviamente, e ele começa a analisar o espermatozoide. A partir desse invento é que tem outro cara, que o nome dele é o Gregor Mendel, ou Mendel, não sei como é que se pronuncia, que ele começa a ter a teoria dos genes, ele fala sobre genética, ele fala sobre a diferença do homem e da mulher, enfim, toda aquela coisa que, claro que eu não entendo. Então, se você entende, bom pra você, cara, porque eu ficou faltando aqui, o supletivo bateu e vou ficar devendo essas informações pra vocês, ok? E a partir de todos esses inventos, todas essas revoluções, foi que a humanidade começou a se importar mais com essas coisas. Como eu havia dito, houve o episódio da Segunda Guerra, em que as experiências genéticas elas ficaram muito fortes, né? A alcançar a raça ideal, o gene ideal, a eugenia era muito importante para os nazistas, assim como para os progenitores daquela época. Então o avanço ele foi muito grande nesse campo e até hoje eu vou falar isso mais pra frente. Aqui no livro diz que os progenitores, o objetivo final deles, ele flerta muito, não é muito parecido com a ideia dos nazistas, né? Mas o que ele quer fazer é tornar tudo e todos unificados pelo gene. Ou seja, ele quer tornar um mundo completamente igual, completamente uniforme na sua biologia, no seu mecanismo, enfim. Ele quer tornar o corpo humano de uma forma padronizada para que todas as pessoas sejam iguais, tendo assim o gene ideal para que nenhuma pessoa seja diferente uma da outra. E aí, é claro que aí está incluído aspectos de doença, de inteligência, enfim. Então esse tipo de pensamento radical é o que vai fazer a gente criar essa antipatia pelos progenitores a partir daí, e a gente começa a entender onde o Andrew quer chegar. Então olha só como nas próprias palavras, como eu disse, do ponto de vista das palestras, enfim, das aulas que esse Andrew tem, é que nas próprias palavras dos progenitores eles conseguem se provar pessoas
não muito éticas, não muito queridas, né? Não é uma pessoa que você consegue torcer a favor. E é a partir disso que nós chegamos aos tempos atuais, que a tecnocracia, junto com os progenitores, é que eles operam controlando as indústrias farmacêuticas, as indústrias, e isso inclui, né, as farmacêuticas, mas as indústrias cosméticas, de alimentação, de drogas lícitas e ilícitas, como eles modificam tudo isso para controlar as massas. Isso tudo é muito interessante e eu gostaria de ver essa visão. A gente tem o Technocracy Uploaded, né, se não me engano, que saiu faz pouco tempo. Então eu gostaria de ver qual que é a visão que eles têm dos progenitores atualmente. Porque, puta que pariu, como eu tenho essa curiosidade de saber como eles vão fazer com o novo cenário de Lobisomem Apocalipse. Eu quero saber agora o que eles fizeram com os progenitores, com todas essas mudanças, não exatamente genéticas, mas corporais, essa coisa de aceitação do corpo, como está em voga hoje em dia. Então, vamos falar do organismo dos progenitores, né? Na base da pirâmide nós temos uma série de adormecidos, e aqui eu vou traduzir ele como técnicos. Esses técnicos, eles são os caras responsáveis pela montagem do laboratório, pela limpeza, pelo auxílio ali das pesquisas, enfim. Eles são adormecidos, é importante lembrar. Então eles não têm muito conhecimento do que está acontecendo nos laboratórios, mas eles estão ali auxiliando. Eles são os caras que correspondem aos acólitos, aos ajudantes que a gente compra como antecedentes lá no livro básico de Mago Ascensão. Outro tipo de adormecido que pode estar incluído dentro do círculo dos progenitores são os funcionários urbanos, assim eu vou traduzir, vou colocar aqui embaixo ou aqui do lado como eles são chamados originalmente. E esses caras são os integrantes de gangues, são traficantes, esses caras são os que repassam as drogas nas ruas. Ou então pode ser até mesmo um esquema de pirâmide aí de uma empresa que trabalha com produtos alimentícios que emagrecem, não sei. E esses caras repassam as drogas que são produzidas pelos progenitores, e assim eles são chamados. E os últimos representantes são os recrutadores, que esses caras são os que promovem as palestras, fazem visitas às universidades e fazem os convites aos potenciais tecnocratas a se juntarem às universidades, enfim, aos pontos de potencial tanto dos progenitores quanto qualquer outra convenção. Muito interessante. Acima deles estão os estudantes, que são os candidatos a progenitores. Esses caras são parecidos com os técnicos, eles auxiliam ali nas pesquisas, mas diferente deles, eles já são despertos, eles sabem, estão começando a entender os processos genéticos que os progenitores eles lidam. E como eles são estudantes, como o nome mesmo diz, eles têm que estar constantemente estudando, frequentando palestras, enfim, tem que estar constantemente buscando conhecimento para que um dia eles se tornem um associado de pesquisa, assim eu estou traduzindo, que seria o próximo nível em que ele incorpora um grupo de magos tecnocratas que são responsáveis por uma pesquisa. E aí é que eles têm um pouco mais de liberdade, eles entendem mais sobre genética, então eles estão ali fazendo as operações de fato, e eles ainda são regidos por um cara que seria vou também traduzir como investigador primário. E esse investigador primário, ele é o cara que fala assim: eu tenho uma ideia e vocês aqui, que são os associados de pesquisa, vão realizar essa ideia aqui para mim, vão me ajudar, vão ser os meus auxiliares. Então esse cara que é o investigador primário, ele é meio que o líder de um laboratório. Tem esse investigador primário, que ele vai ser o cara encabeçador de pesquisas, e esse grupo de associados de pesquisadores vão ajudar ele, contando com o auxílio dos estudantes. Lembrando que os estudantes eles estão num passo primário, então eles não ajudam tanto. A partir do momento que os investigadores primários eles estão ali operando, não é qualquer coisa que passa pela peneira dos progenitores. Eles precisam ter os seus projetos passados, analisados e aprovados pelos diretores de pesquisa. Esses diretores eles são responsáveis pelo gerenciamento de uma região, e essa região possui vários laboratórios em que várias pesquisas acontecem, e esse diretor, além de estar supervisionando, ele também é o cara que homologa cada uma, ele autoriza as pesquisas acontecerem. Então, por exemplo, é assim que funciona a ascensão de um associado de pesquisa para um investigador primário. Esse associado ele pode apresentar o seu projeto de pesquisa para um diretor regional, e assim
ele vai dizer se ele pode fazer aquele projeto de pesquisa ou não. Assim ele ascende na categoria dele, se torna um investigador primário, ele arruma um laboratório e então ele consegue fazer ali seu projeto. Isso é extremamente raro e difícil, porque você precisa ter ali a sua ascensão de esfera, você tem que ser reconhecido, toda aquela burocracia que nem existe aqui nos tecnocratas, né? E por fim, eles todos obedecem a uma administração. E essa administração, os seus componentes eles são desconhecidos, que novidade. E essa administração ela conversa diretamente com o diretor de pesquisa e ela se comunica com o restante dos magos, dos progenitores, por meio de memorandos ou por secretários. Ninguém sabe exatamente quem são eles. Nada de novo no front. Existe uma última organização, na verdade ela não faz parte exatamente dessa hierarquia, mas é uma coisa à parte, que como eu disse, a tecnocracia e os progenitores especificamente são muito rigorosos quanto às suas hierarquias. Então eles mantêm um controle de danos, e esse controle de danos, meus amigos, ele é nada mais nada menos do que o seguinte: se você pensa em desistir, se você está traindo, se você está vazando informações, enfim, qualquer coisa que prejudique os progenitores, o controle de danos ele é composto de criaturas modificadas, avançadas, enfim, geneticamente. E dessa forma essas criaturas e rapaz, esses bichos são fortes. Tem as fichas deles aqui e o negócio não é de brincadeira. E esse departamento ele é responsável justamente pela sua aniquilação. E se você é um cara que pode ser substituído, pronto, eles fazem um clone. Já já eu chego nesses aspectos. Aliás, falando em híbridos, criações genéticas, clonagens, a gente vai para o próximo departamento, que são as metodologias. As metodologias são 3, começando com os engenheiros Facade ou Facade, Facade porque está traduzido, né? Mas não é exatamente essa sigla que vai seguir a tradução fielmente, porque eles são, eu traduzi assim, foda-se, eu vou colocar talvez o nominho aqui em inglês para você traduzir da sua forma se você quiser, mas eles são conhecidos como os, assim eu traduzi, eugenistas de desenvolvimento de adaptação forçada e de alteração clonal. Clonal é o mesmo termo que, eu acho que essa palavra nem existe, é igual a uma banda que eu gosto, que é a regurgimentação necrovaginal sangrenta. Enfim, e então, bom, eu só estou adaptando aqui a tradução para você entender que esse departamento ele vai lidar com clonagem e com modificação genética. A clonagem ela serve tanto para espionagem quanto para substituição, para manter uma ordem dentro dos progenitores, mas mais para espionagem, e alguns desses clones são mandados para os construtos, enfim, para os departamentos da iteração X, porque é quando eles vão fazer um híbrido com esse clone com tecnologia high-tech e fazer ali os hitmarks, enfim, coisas que tem no livro básico, caso você queira saber. Além disso, eles fazem modificações genéticas, mas essas modificações genéticas são tanto quanto diferentes, porque eles fazem híbridos, e como eu havia dito, eles são os caras que pegam ali o chihuahua, pegam uma lula, pega, sei lá, uma girafa, faz um bicho ali, aumenta o bicho de tamanho, não sei, e aí coloca esse bicho para brigar com o mago, caso ele queira penetrar nas defesas de algum construto dos progenitores. Ou então, caso alguém queira desertar, enfim, para colocar ali no controle de danos, como eu havia explicado. Os farmacopeístas são responsáveis por toda a produção de drogas lícitas, ilícitas, de todos os cosméticos, doces, enfim, produtos químicos, tudo que se possa produzir e consumir de uma forma que vai mexer com o seu corpo, o seu organismo, eles estão metidos. Então, essa metodologia, ele também flerta com o sindicato, uma vez que é uma corporação de expansão e propaganda de marketing para as massas, assim como eles chamam os adormecidos de uma forma geral. Então, é como eles conseguem manter esse program da parte dos progenitores, manter essa ideia da eugenia, lembra aquela ideia de fazer as pessoas iguais? É por meio desses produtos das empresas ali que eles controlam que eles conseguem manter as pessoas consumindo o que eles acham ser o ideal. Muito interessante. E por último nós temos o que eu vou traduzir como gene engenheiros, e são esses caras justamente que vão tratar das modificações corporais, que vai mudar o seu gene, vai trazer coisas que foram há muito tempo extintas de novo à existência,
ele não exatamente faz híbridos, mas ele pode criar novas criaturas. Criar novas criaturas é foda. Ele pode criar criaturas a partir de misturas genéticas com melhoramentos ou com modificações. E é assim que, enfim, eles também defendem os construtos, eles combatem a tecnocracia, não, as tradições. E a partir dessas modificações genéticas é que eles conseguem também alcançar o objetivo final deles, que é, de novo, essa genética ideal. Enfim, vocês estão vendo que eu entendo muito, né? De novo, mais uma vez, eu mostrando todo o meu conhecimento biológico nesta droga. Como uma última reflexão sobre a metodologia, uma coisa que é bem legal de destacar, e isso fica, enfim, bem claro nas outras edições, são as limitações da tecnocracia. Aqui no livro começa a dizer, a primeira vez que é dito, que a tecnocracia, por ela ser muito presa à realidade, na verdade ao mundo físico, então eles são eternamente presos aos focos dele. Então eles nunca conseguem abrir mão dos focos como os magos das tradições conseguem fazer. Outra limitação aqui no livro, eu acho isso muito interessante, é que a limitação dos progenitores, além de estarem presos aos focos, eles só podem fazer os seus efeitos e rotinas ligados a um organismo vivo. Ou seja, toda a mágica deles, tudo deve ser envolvido ao corpo vivo, a um corpo humano, animal, a uma planta, qualquer coisa que seja viva. A partir do momento que esse organismo seja morto ou não seja um organismo vivo, a mágica simplesmente não se aplica. Então esses remédios, ele tem que ser funcional em um corpo. Ou seja, embora ele faça ali uma pílula, ele está sendo funcional ainda para o organismo. Deu para entender? E isso é muito legal porque, vai limitar e de uma forma aberta demais, porque, cara, ele dá uns exemplos muito legais aqui no livro. Eu não sei se eu vou levar isso pra droga de página, mas enfim, eu vou ver aqui, vou ponderar, vou ver o que vale a pena ou não, porque é muita coisa que ele apresenta aqui. Eu posso trazer algumas coisas que são mais legais, talvez eu adapte uma coisa ou outra, mas enfim, fica no aguardo que vale super a pena. E como citado, o livro também vai trazer uma série de rotinas, efeitos próprios de vida, vai trazer talismãs, drogas alteradas e melhoradas, vai trazer criaturas de combate e de espionagem, como eu havia dito também, um monte de coisa. E em 65 páginas, cara, é um livro bem recheado de conteúdo, eu gostei bastante, aprendi muita coisa, e tem um porquê, na verdade, de ele ser tão bem explicado, que já já eu falo sobre isso. Eles apresentam também um construto que seria o construto de pesquisa de Richmond, e esse construto são apresentadas as personagens que são descritas durante todos esses registros do Andrew Green. E esse Andrew Green, ele é uma personagem ali, ele é um estudante dentro dos farmacopeístas, então dá para você interagir com ele caso você seja um narrador. Então eu acho bem interessante essa relação que se dá aqui no meio do livro. Por fim, o livro lhe dá a sugestão de leitura, e uma coisa muito interessante é que ele fala: olha, você pode ler esses livros aqui para o seu engrandecimento em relação à genética, mas eu aconselho, por conta dessa área geneticista ser muito evoluída, no ponto de que ela evolui muito rápido, quero dizer, então eu aconselho você a procurar estudantes ou profissionais da área para sanar as suas dúvidas e você aprender mais, porque, bom, se você pegar um livro que é 10 anos ultrapassado, de 10 anos atrás, ele já está ultrapassado. Então vale muito mais a pena você conversar com um estudante ou com um professor ou qualquer outro profissional da área. E isso, como eu havia dito que eu ia dizer agora, é recomendado porque a autora, uma das autoras, nós temos 2 autores, mas a autora do livro, que seria a Judith A. McLaughlin, desculpa se eu errei o nome aqui dela, enfim, não sei, eu duvido muito que ela veja esse vídeo, mas me desculpe se eu errei seu nome. Ela é uma mestre em genética humana. Olha só que interessante. Então tem muita coisa específica aqui que eu boiei bonito. Ela dá muitos nomes, como esse cara que inventou o telescópio, o cara do gene. Muito interessante, foi muito engrandecedor para mim. Não é uma introdução à biologia, mas deu para entender bem mastigadinho. Então, se eu que não entendo nada entendeu, então você que talvez que seja como eu, que não entende bosta nenhuma desse assunto, então vai entender facilmente. E isso eu acho muito legal, porque ele foge daquela ideia de que Mago Ascensão não é tão democrático assim. Mas eu admito que eu li várias vezes a mesma frase, o mesmo parágrafo para entender algumas ideias. Enfim, mas valeu a pena.
Agora, as considerações que eu tenho em relação aos progenitores, eu só tenho uma relação, na verdade, que ele pode ser um ótimo antagonista para Lobisomem Apocalipse, porque eles estão metidos com aquela organização, o DNA, que pega os lobisomens para estudar o que eles são feitos. Tem até uma NPC apresentada no construto de Richmond que faz exatamente isso, então tem uns ganchos bem legais. E eles podem também fazer um gancho muito interessante com as subsidiárias da Pentex, eu achei isso bem legal também. Mas eles não se juntam com o Nefand, e aqui é bem interessante porque a tecnocracia ela não passa pano para Nefand não, e se for para se unir com a tecnocracia para combater alguém, esse alguém são os Nefand. Olha só que interessante. Bom, e antes de ficarmos por aqui, eu quero dizer que nós vamos voltar para Vampira Máscara, mas antes nós vamos ter, se alguém mandar algum material da Storytellers Vault ou alguma produção, nós podemos fazer uma droga especial. Não tenho nada programado para droga especial, então nós vamos direto para o Clube do Livro, mas eu devo dizer que não tem uma data marcada, então pode ser que dê uma atrasada de tempo indeterminado, gente. E depois dos episódios do Clube do Livro, nós voltaremos com o Vampira Máscara, com o livro do Guia dos Jogadores de Vampira Máscara da segunda edição. Eu vou fazer novamente aquele esquema de votação para você decidir qual é a ordem de apresentação dos livros aqui nessa droga. Então fica ligado lá na droga de página, na droga de Insta, para mais informações. E a droga de canal ela se propaga pela droga de Insta, pela droga de página. Bom, e é isso. Deixa um comentário nessa droga, compartilhe nas suas redes sociais, nas suas mesas, onde você bem entender. E, bom, cuidado aí onde você deixa suas amostras de DNA. E um grande abraço para vocês. Falou! Ah, e deixa um comentário aí, desde que seja respeitoso, lógico. E desde que seja um comentário mágico. Olha só que bonito. Então, até mais. O próximo é o Clube do Livro. Grande abraço.